pessoal, tudo bem? Hoje para mais um Direito com Elas, e hoje a gente vai falar de um caso jurídico que saiu no último mês do TRF4, e é interessante porque num primeiro momento você pode ter uma ideia, e quando você vê mais a fundo a questão, você vê que as questões ali colocadas são outras. Vamos dar uma olhada nisso? Muito bem, gente, então a questão que eu quero trabalhar com vocês é sobre um caso de um casal que desejava fazer a cirurgia de laqueadura quando tivesse um filho, para não ter mais filhos. Evidentemente que a cirurgia de laqueadura é justamente para a pessoa, para a mulher não engravidar mais. Então a ideia deles era, tendo o primeiro filho, contratassem também para fazer a cirurgia de laqueadura, que é ligar as trompas, para não ter mais filhos. Perfeito? Muito bem. Só que essa notícia que saiu aqui, saiu da seguinte forma, pessoal. Gravidez indesejada após cirurgia de laqueadura de trompas uterinas não configura erro médico. Aí você no primeiro momento, mas como assim, pro? Então quer dizer que o cara vai lá, o médico faz a cirurgia de laqueadura e eu engravido? Como que isso não é um erro médico? Vamos dar uma olhada no que diz o texto da notícia. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o provimento ao recurso ajuizado por uma mulher de 36 anos, residente em Pelotas, que alegava ter sido vítima de erro médico por ter ficado grávida depois de realizar uma cirurgia de laqueadura de trompas uterinas no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. O que aconteceu? Ela entrou com ação pedindo indenização por danos morais, por danos materiais e também que fosse paga uma espécie de pensão até que o filho que ela tinha engravidado, teve o filho, completasse 18 anos, porque em tese ela não engravidaria. Pois bem, o que ocorre, gente, é que nós temos o artigo 186 que fala todo aquele que causar dano a alguém tem que indenizar o dano, artigo 186 do Código Civil. Lá no 927, lá na frente, ele fala que uma vez que o dano seja cometido, deve haver indenização. Só que neste caso, pessoal, quando o casal vai ser submetido a essa situação, a mulher especialmente, mas o casal é consultado, eles têm que assinar um termo de consentimento. E o que estava escrito no termo de consentimento, de acordo com a notícia dada e que é o correto? Nesse termo de consentimento estava dizendo que a cirurgia de laqueadura é eficaz, porém não é 100% eficaz, havendo uma possibilidade remota de que ocorra gravidez. Porque, gente, não existe nenhum método contraceptivo que seja 100% eficaz. Então, quando eles fizeram a cirurgia, eles assinaram esse termo antes da cirurgia, ao que eles assinaram, concordando, e a partir daí a cirurgia foi feita. Então, neste termo que eles assinaram, estava bem claro que esse método não garantia 100% de eficácia, ou seja, a cirurgia de laqueadura poderia ainda permitir que a mãe engravidasse. Então, apesar de num primeiro momento a gente imaginar que você se submete a uma cirurgia de laqueadura, de ligar as trompas, e que com isso você não mais engravidaria, esse é o pensamento, nem este método é 100% eficaz. Isso porque o termo de consentimento que se assina antes da cirurgia é bem claro nesse sentido. Logicamente que, se eles tivessem feito a cirurgia com um determinado médico, e esse médico não entregasse a eles um termo de consentimento, onde estaria dizendo lá muito claro de que esse método não é 100% eficaz, com certeza se configuraria aí talvez não um erro médico, mas sim o direito à indenização, porque eles não tiveram a informação de que o método não seria 100% eficaz. Então veja, o termo a ser utilizado e falar-se erro médico não é o adequado aqui. Porque ainda que houvesse a cirurgia e que ela tivesse engravidado, eu não colocaria isso como erro médico, e sim como o direito pleno à informação que não havia sido feito. Então o médico teria que indenizar nesse caso, não por ele ter errado, porque não existe método 100% eficaz, mas sim por não ter informado a paciente de que ela poderia engravidar. Então neste caso aqui fica muito claro que não ocorreu a hipótese do artigo 186, e aí por conseguinte também não cabe a hipótese do 927, que é a indenização no caso da ocorrência do dano, porque houve o consentimento, o termo de consentimento, a informação foi transmitida de forma clara, eles assinaram esse termo depois de ter sido orientados, e infelizmente, acreditando
que não aconteceria com eles. Depois veio, obviamente, eu imagino a sensação, né, de engravidar depois de imaginar que a laqueadura evitaria esse caso. Porém, o termo de consentimento que eles assinaram com o esclarecimento não permite nem a alegação de erro médico, que não seria o caso, porque foi avisado, e mesmo que tivesse acontecido sem que eles tivessem assinado o termo, o correto não seria falar em erro médico, e sim direito pleno à informação. Porque a partir do momento que a pessoa submete uma cirurgia, ela tem que ter direito de todas as informações. E nesse caso eles tiveram, mas infelizmente não atentaram para essas questões, talvez, não tiraram as dúvidas necessárias. E aí acabou acontecendo. E o casal perdeu nas duas instâncias. Perdeu tanto na primeira instância, quanto a questão foi confirmada na segunda instância, porque foi apresentado o termo de consentimento dizendo que o casal sabia plenamente que não era um método 100% eficaz. Ou seja, era remota a possibilidade, mas poderia acontecer. Infelizmente, então, nesse caso, o casal não conseguiu a indenização, porque não havia o dano alegado pelas partes e também não havia a falta de informação que também teria sido alegada pelo casal. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado na hora de você submeter uma cirurgia, um procedimento. Tome ciência de todas as questões, todas as possibilidades, tudo que pode ocorrer antes de submeter, para depois não ter esse tipo de problema. Então, quando você vai fazer qualquer procedimento invasivo, não apenas cirurgia, mas você vai fazer uma cirurgia, uma endoscopia, uma ressonância magnética, qualquer outro tipo de exame que de alguma forma seja invasivo, uma tomografia com contraste, todos esses exames que são invasivos, tem que ser assinado pelo paciente um termo de consentimento, onde ele vai ter todas as informações daquilo que pode ocorrer com o procedimento. Embora sejam situações remotas, a pessoa tem que saber que efetivamente é um risco do procedimento. Beleza, pessoal? Então, a semana que vem a gente volta com mais um vídeo novo. Continue divulgando o nosso canal para o pessoal que você conhece, para todo mundo. A gente tenta passar o direito de uma forma clara e objetiva, não apenas para quem é do direito, mas também para o leigo. E com isso a gente espera que a gente chegue logo aos 13 mil inscritos no canal. Beleza, pessoal? Encontro vocês na semana que vem. Um beijo, até lá!